Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Olha, o ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero, perdeu o cargo já há mais de 20 anos depois que antenas parabólicas captaram uma inconfidência dele durante o intervalo de uma entrevista à televisão. Achando que os microfones estavam desligados, ele disse: "Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde." Pois o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal vivem hoje um momento parecido com o do ex-ministro da Fazenda. Gostariam muito que os brasileiros não tomassem conhecimento dos resultados de uma pesquisa realizada pela Atlas Intel em parceria com a Bloomberg. A pesquisa se chama Latam Pulse e é feita no Brasil, na Argentina, Chile, Colômbia e México. Os dados sobre o Brasil, desta vez, trazem uma revelação surpreendente e uma má notícia para o chamado consórcio STF e governo Lula. Nós já vamos falar sobre isso, mas antes deixe-me cumprimentar os convidados de hoje do programa Última Análise. E hoje temos uma estreia, a Júlia Lucy se integra ao time do Última Análise. Tudo bem, Júlia? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês nesse programa. E já vejo aqui o meu querido André Marsiglia também presente. Quero cumprimentar a todos. A Júlia Lucy, que é cientista política, e para fazer essa tabelinha temos no estúdio com a gente o Guilherme Kilter novamente. Tudo bem, Kilter? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi. Boa noite para você, para a Júlia, para o Marsiglia, todos os nossos espectadores aí da Gazeta. Salve, Marsiglia. Tudo certo contigo? Fala, Tosi, meu garoto. Kilter, meu garotão. Para não ter disputa. Agora você tem que explicar essas conversas aí para a Júlia. Piada interna. É que nós temos um rapaz aqui de 20 e poucos anos e outros um pouco mais experientes, e esse mais jovem, ele gosta de nos tratar assim, de forma respeitosa, como avós, bisavós, coisa que vale, né? Por isso, Júlia, essa conversa. Eu sou vovô do programa. E a nossa querida Júlia, que está conosco. Prazer estar aqui com vocês, toda a audiência. Antes que façam piada de qualquer tipo aí, a Júlia então passa a ser a nossa fada madrinha, ok? Tá encerrada a conversa por aqui? Então tá bom. Olha lá. Vamos aos dados revelados pela pesquisa Atlas Intel e Bloomberg, que o STF e o governo Lula talvez preferissem que você não ficasse sabendo. E olha, é fato que se não for por alguns poucos veículos de comunicação, como a Gazeta do Povo, existiria sim o risco de as pessoas não ficarem sabendo. A ordem em alguns veículos chapa branca, digamos assim, é abordar aspectos positivos das pesquisas para o governo e para o Supremo, escondendo o que houver de ruim. Não é o caso da Gazeta, a gente vai mostrar aqui hoje vários resultados desta pesquisa e analisar junto com você e com os nossos colunistas. Vamos direto aos dados que rasgam essa fantasia do governo Lula e do STF, que sempre repetem o discurso de que são eles os guardiões, os salvadores da democracia. Uma das perguntas feitas nessa pesquisa da Atlas Intel e da Bloomberg foi a seguinte: qual é a principal ameaça à democracia brasileira? Veja o resultado a partir da opinião de 2.621 brasileiros consultados. Pela ordem, o judiciário é visto como a maior ameaça hoje à nossa democracia, 42,8%. Como segunda maior ameaça à democracia está o governo federal, 38,8%. Só depois aparece o Congresso, 28,9%. A elite econômica, tão atacada nesses dias pelo governo, está com 25%, quarto lugar. Só depois, em quinto lugar, a oposição, 24,4%. O crime organizado, vejam só, ameaça à democracia lá atrás, na rabeira, 11,9%. A mídia, 9,7%. As Forças Armadas, 6,1%. Potências estrangeiras, 5,1%. Polícia, 3,4%. E movimentos sociais, 0,6%. E eu começo perguntando para vocês o seguinte: não era o pessoal do Bolsonaro a maior ameaça à democracia brasileira? Não foi deles que Alexandre de Moraes salvou o país? Mas essa pesquisa revela uma coisa bem diferente, Kilter. Pois é, Tos, acho que se o Alexandre de Moraes fizesse essa pesquisa, iam ter 3 nomes lá no começo. Ia começar com o Jair, o segundo ia ser Messias, o terceiro ia ser Bolsonaro. Iam ser os maiores riscos, as maiores ameaças para a democracia. Mas o gráfico é muito interessante. Ainda mais quando a gente lembra que no Brasil a gente tem em média, né, de forma geral aqui, conta de padeiro,
30% de brasileiros que se consideram de esquerda, 30% de brasileiros que se consideram de direita e 40% que são de centro ou não se identificam com nenhum nem outro. Quando você olha para essas pesquisas, a gente vê que o judiciário e o governo são as únicas duas alternativas que ultrapassaram a barreira dos 30% dos entrevistados. Ou seja, não é só uma bolha de direita que vê o STF como um problema, que vê o judiciário como abusivo. É claro que não. O brasileiro médio tem noção que o judiciário, que o STF solta bandido, que anula as provas da Lava Jato, que tirou o Lula da prisão, que está perseguindo Jair Messias Bolsonaro, que durante a eleição a direita foi muito mais perseguida e teve suas contas derrubadas e teve propagandas eleitorais tiradas do ar, enquanto a esquerda teve uma liberdade muito maior de ataque e difamação. Isso, basta você ter senso comum para você conseguir perceber. E é isso que essa pesquisa está demonstrando. Então, no fim, não é uma ameaça à democracia, a mulher, a Débora, ir lá com o batom e colocar, perder o mané na estátua. A verdadeira ameaça à democracia é o que aquela estátua está representando, o STF ali atrás. Então a gente tem essa questão. E também o governo apareceu logo em seguida, muito interessante, porque recentemente agora o Lula e toda a base governista começaram a campanha do nós contra eles, né? Que o Congresso é inimigo do povo, os mamateiros e não sei o quê, e posta em rede social e fala e que o Hugo Mota tal, não conseguiu atingir a população pelo jeito. O governo ainda continua sendo uma ameaça à democracia para a população, ainda continua sendo um verdadeiro problema no Brasil. É claro, a gente vê um governo cada vez pior, desde a taxação das blusinhas, que também, segundo essa pesquisa, foi a decisão mais impopular de todas do governo, até aumento de imposto, como o IOF, que também pegou muito mal para todo mundo. Então acho que dá para a gente se aprofundar ainda um pouco mais nas conclusões dessa pesquisa, mas de cara é perceptível que quem vive numa bolha não é a direita, é sim o Alexandre de Moraes. O problema aí, Júlia, é o discurso nós contra eles, ele pode ser validado por essa pesquisa. Que travou, hein? A Júlia, o Marcília prestou atenção ali, a Júlia travou. Então, enquanto a Júlia descongela... Não, o Marcília... Nós temos uma internet boa aqui, Marcília. A gente percebeu no detalhe ali que você está muito bem. Percebeu, né? Mas, Marcília, o discurso nós contra eles parece que pode até ser aplicado nesse caso, né? Mas o nós é o governo, o STF, liderando a pesquisa, e eles, os brasileiros, que apontam essa dupla como maior ameaça à democracia. Esse é um ponto bem legal, Tosi, de análise, porque assim, né, quando a gente fala em nós contra eles, a gente pensa o nós contra eles aqui, né? Nós e eles. Aqui não, é o nós contra eles, né? Então é a casta, a estrutura do poder, a força bruta que compõe um Estado contra eles. Vamos nos lembrar, até juridicamente isso é interessante, porque o direito ele dá esse exemplo, acho que de forma mais forte. A gente sempre fala que quando você pensa na força do Estado ou na força de um juiz e etc., ele deve agir de uma forma sempre mais branda, ou ele deve pensar muito bem na força que possui, justamente pela desproporção que existe entre povo e poder, povo e estrutura de poder, né? Povo e Estado. O Estado tem o monopólio da violência com ele. O Estado, ele é detentor da possibilidade de usar a violência de forma legítima e de forma lícita contra o cidadão. E por isso ele não pode ser, essa força não pode ser usada de forma desproporcional. Então o nós contra eles, que seja o povo, o eles e o nós, uma estrutura de poder, no caso aqui formada por Executivo e STF, sobretudo, porque o Congresso, ele hoje, infelizmente, é uma força de poder fragilizada, né, para dizer o mínimo. Isso é absurdo, só por si. Né? Não é apenas um absurdo eles cogitarem isso como uma peça de propaganda. Não é só um absurdo eles entenderem que isso é uma forma bacana de se comunicar. Isso já é um absurdo em si. Né? Até porque a gente tem que lembrar que esse governo, o governo Lula, foi um dos promotores da ideia de que o nós contra eles era culpa do Bolsonaro. Esse governo foi um dos promotores da ideia de que o nós contra eles estragou o Estado, estragou o debate público, foi criado ou foi bombado, vamos dizer assim, foi impulsionado pelas redes sociais
bolsonaristas, extremistas, de direita. Esse era o papo do Lula até agora há pouco. Agora o nosso contra eles é uma arma deles, do governo, para buscar se comunicar com as pessoas. Olha como as coisas são tratadas sempre de forma hipócrita, isso é muito ruim por esse governo. Agora, ainda tem esse nós contra eles que não é sequer horizontalizado, é um nós contra eles verticalizado. E esse me parece ser um grande problema. Quando você pega na pesquisa e vê que o judiciário está ali sendo apontado como uma das causas, se não e a pior causa, a mais forte causa do mal que nós temos hoje dentro do país, ou dos riscos democráticos, isso mostra como as pessoas identificam, mas identificam parcialmente. O judiciário não é um problema em si, o judiciário ele não é um problema, se o judiciário tivesse isolado, não seria só ele um problema. O judiciário ele só existe porque as pessoas batem palma para o judiciário. A gente precisa entender que o poder só existe quando ele é legitimado, quando alguém reconhece o poder, né? Então, se o STF hoje tem esse poder todo, é porque ele vem sendo legitimado pelos demais poderes, seja o Congresso de uma forma mais subalterna, seja o Executivo legitimando. Então, nós temos hoje um judiciário completamente desapegado da realidade, completamente desapegado dos seus próprios pares, desapegado dos próprios outros poderes que lhe compõem uma vizinhança democrática, vamos dizer assim, ou deveriam compor, mas também nós temos uma legitimação por parte dos demais poderes. A gente fala, às vezes, aqui, né, que os políticos de antigamente, por exemplo, não reconheceriam, bateriam de frente, não reconheceriam algumas das ordens do STF quando aparecesse lá no Congresso. Hoje a gente tem um Congresso que reconhece toda e qualquer coisa, que aceita recados, que aceita que as suas pautas todas sejam invadidas, e a gente tem um Executivo que só existe hoje governabilidade no Executivo, o próprio Lula reconhece por conta do STF. E claro, isso tem um preço, né? E o preço é o Executivo também legitimar por completo o Judiciário. Então, esse cenário é um cenário muito, do ponto de vista democrático, é muito promíscuo. Eu acho que essa talvez seja a palavra adequada. Porque é isso, é o povo sendo subalternizado em relação a essa estrutura de poder que se formou a partir do STF, mas que não é apenas o STF. É um ecossistema ali de poder girando em Brasília. Agora a gente tem de novo a Júlia Lucy com a gente. Júlia, está ouvindo bem? Tudo certo? Vamos fazer o teste ao vivo aqui agora, ok? Perfeito. Bom, Júlia, a gente viu o quê? Centenas de milhares, milhões de linhas de tempos de TV, de tempo de rádio, de rede social, dedicadas nos últimos anos a dizer que o maior inimigo da democracia é o ex-presidente Jair Bolsonaro, os seus aliados e também a direita de forma geral, quem é contra o STF, quem critica as instituições, quem se posiciona contra o governo Lula que salvou o país. Mas tanta caneta de tinta gasta nesse discurso não convenceu e não convence a maioria dos brasileiros, não é? É o que mostra essa pesquisa, e não dá para dizer que essa pesquisa é uma fake news, porque é uma pesquisa da Atlas Intel em parceria com a Bloomberg, não é qualquer instituto de pesquisas de fundo e quintal, Júlia. Sim, eu confesso que só da apresentação do tema me incomoda muito, porque atribuir a queda da democracia, a derrocada da democracia, se é que houve derrocada em algum momento, porque quanto mais participação popular, mais legitimado está um processo democrático de um país, né? Então, haver críticas em relação a instituições é algo desejável dentro de um sistema verdadeiramente democrático. Haver a possibilidade de a população criticar condutas de pessoas investidas em cargos políticos, isso é parte de um regime democrático. Então, trazer esse bojo, né, de crítica à instituição, de crítica às pessoas, de crítica à ordem que estava sendo instalada, que vigia e que vinha sendo criada e instalada nas últimas décadas, atribuir esse conjunto de falas, esse conjunto de críticas como algo contra a democracia,
só pôde reverberar realmente numa maioria de uma população que desconhece conceitos fundamentais como o de democracia e como de república. Só que, felizmente, munidos das redes sociais, as pessoas começaram a receber diferentes fontes de informação, diferentes formas de analisar os fatos. Esse programa é um exemplo, né? Porque traz visões diferentes do que o mainstream, do que a grande imprensa, a mídia consorciada trazem. E a partir dessas novas visões de mundo, as pessoas começaram a perceber que não, né, que o governo Bolsonaro não teve nada de antidemocrático, que a constituição do conjunto ideológico da direita no Brasil, que foi liderado pelo presidente Bolsonaro não tem nada de antidemocrático, né? Muito pelo contrário. Então, agora fica mais do que evidente que canais como esse aqui, programas como esse da Gazeta do Povo, que explicam aquilo que está na Constituição, que mostram os diversos abusos que estão sendo cometidos, e a gente mostra por A mais B, não é com base no sentimento, não é com base naquela lógica de monopólio de virtudes, que é o que a gente vê a linha argumentativa majoritária dos quadros da esquerda. Não, aqui as opiniões, elas são embasadas na lei, elas são embasadas na Constituição, elas são embasadas na ciência econômica, então existe uma explicação lógica do porquê de cada uma das opiniões. E isso, inevitavelmente, acaba trazendo a população para o lado da verdade, para o lado do que é mesmo a verdade. Porque existe verdade, existe mentira. Você pode ter diversas opiniões em relação ao mesmo tema, mas o tema, que é o fato, é verdade. Então, o povo está se apropriando disso, numa espécie de democracia direta, porque as pessoas recebem a informação, automaticamente se manifestam, e a partir daí é possível capturar o sentimento das pessoas. E, gente, é indiscutível. Todo mundo percebe os excessos. Assim como é indiscutível que está na hora de reverter. Não temos hoje nenhum mecanismo, a não ser o Senado Federal, por meio de impeachment, a colocar qualquer limite em autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o povo também se conscientizou disso, quer ver a implementação de um sistema mais objetivo e mais preciso, de controle, sim, de atuação dos ministros do Supremo, notadamente dos ministros do Supremo, mas do Judiciário como um todo, e isso reverbera na população, felizmente. Pois olha, na hora de o veículo de comunicação escolher o que vai dar como manchete, digamos, de uma pesquisa dessa, a pesquisa é extensa, tem várias informações, vários resultados, perguntas ali, só que, por vezes, digamos, é mais conveniente ou é mais chapa branca nas relações de um veículo, de um jornalista ou de um influenciador, dar uma leitura mais pasteurizada da informação, né? Nesse caso, a gente mostrou ali, temos os dados objetivamente, que realmente os brasileiros apontam o STF e o governo como os maiores inimigos da democracia, as ameaças à democracia. Mas se você for pesquisar também o tema, vai ver que alguns escolheram, por exemplo, dar uma manchete do seguinte tipo: a maioria rejeita apoio a governo não democrático para resolver os problemas brasileiros. E está ali na pesquisa, realmente 69% da população opta pela democracia. Mas se você liga uma coisa com a outra, 69% optam pela democracia. Ok, os brasileiros não querem um governo que seja autocrata. Mas a maioria dos brasileiros também aponta STF e Lula como os maiores inimigos da democracia. Deu match, né? Deu match. É, apesar dessa leitura dar a impressão de que, olha, a maior parte dos brasileiros apoia quem fez alguma coisa para salvar a democracia. É uma leitura enviesada, ideológica, não é o que os números mostram. Né? E nessa outra pesquisa, nesse outro resultado que você colocou aí, Tosi, tem uma pergunta muito importante, que é: o que é democracia? Vai para alguém na rua, numa conversa de bar, e pergunta: o que é democracia? Vão ter 1001 significados diferentes. As pessoas não sabem definir o conceito de democracia. É um negócio amplo, vazio, acham que é o sistema de governo. Na verdade, as pessoas só acham que é o oposto de ditadura. Elas acham que é onde há liberdade, onde não tem um regime militar, onde isso acontece.
Para o STF, o conceito de democracia é claramente diferente. Eles dizem que são defensores das instituições democráticas e qualquer um que discorde das instituições democráticas supremas do Olimpo deles, aí é um ditador. Aí está defendendo que o exército entre lá com tanque e armas e dê um golpe e implante uma ditadura. Só que acontece que no primeiro resultado da pesquisa que você colocou aqui, o exército estava lá embaixo, as forças armadas estavam lá embaixo. Nenhum brasileiro, a grande parte dos brasileiros, não vê o exército ou as forças armadas como uma ameaça à democracia. Eles veem o judiciário. E aí fica a pergunta, então ok, qual é a sua definição de democracia? Porque a partir do momento que o STF coloca como defesa das instituições democráticas, qualquer um que discorde deles já não é mais um democrata, já é um ser autoritário. Então, todos aqueles 40 e tantos por cento do primeiro resultado não são democratas, não são democráticos, são pequenos ditadores, são pequenos autoritários, como diria Carmen Lúcia, né? Então, acaba que esse é o resultado. Quando, na verdade, a democracia é o governo do povo. É quando o povo está no controle. E aí, quando você pergunta, então, que o judiciário, e mostra que o judiciário é o principal problema, o povo está claramente insatisfeito com o judiciário. Se a gente quiser, de fato, implementar uma democracia plena no Brasil, a gente precisa reformar o Poder Judiciário, precisa reformar o STF, precisa tirar o Alexandre de Moraes, precisa colocar limite no mandato dos ministros do Supremo, precisa fazer valer a sabatina das indicações para ministros do Supremo, precisa tirar advogados do PT, advogados do Lula, pessoas indicadas amigas do presidente. Então, é a partir dessa análise que a gente tem que começar a ler. Será que as pessoas de fato entendem o que é democracia? Ou, é claro que ninguém vai defender uma ditadura. Chega um cara do IBGE na tua porta, tudo bem, você defende a democracia ou a ditadura? Não é assim a pergunta, né? Mas você é democrático? Você defende a democracia? Claro que defendo. Ninguém em sã consciência vai falar que não, até por medo de ser preso, o risco de ser preso. É muito mais revelador o dado da pesquisa que mostra a percepção das pessoas sobre quem são as maiores ameaças do que aqueles que aprovam, sim, um regime democrático em contraposição ao regime autoritário. Com certeza. Até porque a gente passa um tempo enorme na escola aprendendo sobre os perigos da ditadura, do regime militar, que teve censura, que teve perseguição. Todo dia é exposto na mídia a ditadura chinesa, a ditadura russa e como isso impacta. Ninguém gosta, ninguém quer defender uma ditadura, ninguém em sã consciência defende isso. Agora, o entendimento de democracia, que é importante a gente deixar bem claro, que o povo entende uma coisa e o STF entende outra. Só projeta de novo, por favor, os dados do primeiro slide lá na tela para a gente rever ali. Então, judiciário 42,8%, as maiores ameaças à democracia, governo 38,8%, Congresso 28,9%, e aí, como a gente citou, né, as Forças Armadas 6,1%. Que, teoricamente, se houve tentativa de golpe no país, né, se elas estavam mobilizadas, deveriam ter colocado medo na população. Sim. As pessoas deveriam vê-las como ameaça. Não veem. E muito menos as potências estrangeiras também, que tanto se insurgem que querem dar palpite nas coisas do Brasil, também não são apontadas como ameaça. Eu queria dar uma sugestão para a Atlas de rodar essa mesma pesquisa entre os 11 ministros do Supremo. Acho que seria muito interessante a gente ter o resultado de, para eles, quais as principais ameaças da democracia e depois comparar. Acho que, no mínimo, seria interessante. Eu queria saber do Marcília e da Júlia agora o seguinte: não dá para, olhando esses números, dizer assim, ó, isso é uma expressão da bolha bolsonarista ou do pessoal mais radical de direita, a não ser que se entenda que 40%, 40 e tantos por cento da população brasileira são radicais de direita. Marcília. Ô Tosi, eu acho interessante essa questão, acho que tem dois nessa pesquisa, essa questão das Forças Armadas, é bem interessante, porque, assim, as Forças Armadas, a gente, aqui no Brasil, o STF foi responsável por cogitar, e a gente tem talvez um fantasma da ditadura militar, né, de que então as Forças Armadas são um grande perigo. E aí essa pesquisa mostra como as pessoas sentem na prática isso. As Forças Armadas não são um perigo. E não são nunca um perigo. E não são em qualquer momento histórico um perigo ou em qualquer país. Eu estava lendo ontem num livro sobre a revolta dos mascates, que aconteceu no Nordeste, em 1710, uma coisa assim. E ali contava-se um pouco a postura
a relação, né, com as Forças Armadas. As Forças Armadas, um pouco a interferência disso naquela revolta. E um ponto que me parece claro, tudo que eu leio sempre sobre qualquer revolta, ou qualquer golpe, ou qualquer não sei o que, enfim, a postura das Forças Armadas é sempre uma só. O governo, ele cai quando deixa de ter apoio das Forças Armadas. Isso não significa que as Forças Armadas terem preferência por esse ou aquele governo, ou eventualmente militar sentar-se com esta ou aquela pessoa, ou fazer esta ou aquela sugestão, significa um risco para as Forças Armadas. As Forças Armadas são muito maior do que um general, um coronel, quem quer que seja, sentar com outro, ter preferência, ou bater um papo, ou falar, poxa, eu gostaria muito que o Brasil tivesse diferente do que está. Isso é uma coisa totalmente abismal em termos de distância entre as Forças Armadas deixarem de apoiar um governo, né, ou deixarem de apoiar a manutenção de um governo. Então é muito difícil, não é um negócio simples, é muito complexo as Forças Armadas deixarem de apoiar um governo e passarem a se tornarem revolucionárias, vamos dizer assim. Isso não é simples, e a gente banalizou, como simplesmente um coronel chegar e falar assim, poxa, que pena esse governo Lula aqui, hein, pronto, está um golpe de Estado instaurado ou sob risco no país. Não é assim que funciona, isso é uma burrice tremenda. A gente fantasiou o símbolo que as Forças Armadas, ou a potência que as Forças Armadas têm no país. E muita gente até que gostaria, ou que, enfim, chegou a pedir intervenção militar naquela época, também dialogava com essa fantasia, no sentido de as Forças Armadas aqui no Brasil, elas não valem nada porque não foram capazes de... Não é isso, não funciona dessa forma. Não existe um bloco Forças Armadas, e se existe é para apoiar um governo. Então, esse é eu fico até satisfeito de ver as Forças Armadas lá embaixo, porque desfaz um pouco essa fantasia que, sim, esse processo do golpe foi responsável por criar essa fantasia em torno das Forças Armadas, e eu acho que isso é um ponto importante. Outro ponto importante que o Kilter levantou, rapidamente comentando, é sobre a questão da democracia. O conceito de democracia virou aqui no Brasil qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pega, por exemplo, a política de Aristóteles, só para trazer um exemplo, e ele achava que a democracia era um sistema degenerado, que a democracia não servia para nada. Hoje o Aristóteles talvez estivesse ali sendo... Se o Moraes estiver nos ouvindo, e certamente ele não sabe quem é Aristóteles, ele vai querer botar o Aristóteles no inquérito algum inquérito de golpe ou qualquer coisa assim, muito provavelmente. Então a gente precisa entender que a democracia é um troço que muda, é flexível. Não existe um conceito de democracia que valeu para a eternidade. E justamente por essa possível subjetividade desse conceito, os nossos ministros passaram também a perverter esse conceito, dizendo que democracia era aquilo que eles estavam dizendo que é. É isso que passou a ser democracia. Hoje em dia, a democracia no Brasil é aquilo que o governo diz que é, ou é aquilo que o STF diz que é. E isso é o contrário da democracia. Como bem disse o Kilter, se tem alguém que tem legitimidade para dizer o que é democracia, não é o poder, mas é o povo, que é por meio dele que a democracia se faz. Júlia, não dá para brigar com as estatísticas aí, né? Para enxergar um dado favorável ao governo, ao STF, nesses números ali dos inimigos ou das maiores ameaças à democracia, é difícil tirar alguma coisa positiva ali. E é revelador sobre como, a gente repete aqui, os brasileiros, a maioria deles, não comprou o discurso de que existe uma ameaça à democracia vindo da direita, vindo dos conservadores brasileiros. É tão interessante, né? Porque eu sempre pergunto isso. Qual foi o jornalista que precisou sair do Brasil durante o governo Bolsonaro? Qual foi o jornalista que foi demitido e falou sobre isso? Olha, eu fui demitido porque o presidente Bolsonaro mandou uma ordem aqui no local onde eu trabalhava e pediu para que eu saísse. Eu desafio. Apresente essa pessoa, esse jornalista, porque eu não conheço. Agora,
A partir ali de um determinado momento, na realidade, o presidente Bolsonaro, o governo dele foi perseguido o tempo inteiro. E ele foi muito democrático, porque ele foi chamado de genocida, ele foi chamado de negacionista, ele foi chamado de fascista, e ele não processou ninguém, ele não perseguiu ninguém. Ele, às vezes, dava ali umas respostas mais duras, mas era o jogo. Ele estava sendo agredido e ele pagava ali na moeda que ele achava necessária o jogo. Não tinha perseguição à imprensa. Então, de fato, se a gente trouxer para o mundo da verdade, como eu falei no meu primeiro comentário, se teve um presidente que foi democrático, foi o presidente Bolsonaro. Mas, infelizmente, parcela da população acreditou no contrário, porque a campanha difamatória em relação ao governo Bolsonaro começou durante a pandemia e foi se acentuando à medida que nos aproximávamos do período eleitoral. E aí, por causa das falas dele em defesa dos militares, a imprensa da esquerda, né, os influenciadores da esquerda tentaram vincular o presidente Bolsonaro ao golpe militar, que inclusive vale a gente questionar, de fato, se foi golpe ou não, mas tentam associar o presidente Bolsonaro a este período, e é com base nisso também que é como se isso fosse a costura da colcha de retalhos que tentaram e montaram para dizer que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Olha, o presidente Bolsonaro, ele é democrático, então por isso ele teve reuniões para falar sobre golpe, e é por isso que a tentativa de golpe se consumou no dia 8 de janeiro. Se houvesse maturidade, as pessoas não cairiam nisso, mas ainda falta muita maturidade à parcela da população brasileira. E, felizmente, essa pesquisa mostra que boa parte já começou a acordar. Agora, só para concluir, quero trazer aqui um dado. A revista The Economist, ela publica anualmente um indicador chamado Índice de Democracia. São avaliados 60 países. E o Brasil, ele saiu da posição 51 para a posição 57. Ou seja, como estávamos comentando aqui no estúdio, o que é democracia? Sim, não é um conceito estanque. Dentro da ciência política, inclusive, a gente discute isso durante o curso inteiro. Mas você tem elementos que caracterizam democracias mais fortes e democracias mais frágeis. A democracia mais forte hoje no mundo é a Noruega. A pior democracia, digamos assim, a mais frágil, é do Afeganistão. E Rússia, China, Cuba, curiosamente, países com os quais o presidente Lula nutre estreito relacionamento, eles são cada vez menos democráticos, porque eles perseguem cada vez mais as pessoas. Um dos itens que esse índice leva em consideração é exatamente a pluralidade política. Se você persegue a oposição, se você utiliza aparelho do Estado para acabar com a oposição, e eu preciso aqui fazer uma menção sutil em relação à frase de um ministro do Supremo que comemorou ter vencido o bolsonarismo. Então, se você utiliza o aparelho do Estado para perseguir uma linha ideológica e pessoas da oposição, isso sim é o fim da democracia. E é isso que o povo brasileiro está enxergando. Olha, um outro então, isso dado... é um momento de perceber essa pesquisa. Certo. Tem um outro dado revelador da pesquisa, que foi uma pergunta sobre a confiança no judiciário para aplicar a lei de forma justa e honesta. Veja só o que deu o resultado. 33,4% disseram que não tem nenhuma confiança no judiciário. 25,7% tem pouca confiança e 34,5% disseram que tem alguma confiança. E apenas 16,1% tem muita confiança na capacidade do judiciário de aplicar a lei de forma justa e honesta. O que dá para dizer sobre esses percentuais? Quase 60% dos brasileiros ou não confiam ou têm pouca confiança no poder judiciário. Uma completa corrosão, né, Tosi, da democracia, como a gente conhece, dos três poderes, o equilíbrio entre os três poderes, e do sistema judiciário como um todo. Por quê?
O brasileiro, ele é alimentado pelo noticiário, certo? O que está acontecendo, ele vai formular a sua opinião em cima do que está acontecendo no país, as notícias que chegam até ele. Claro, ele segue uma pessoa ou outra, tem as suas opiniões formuladas pelo seu contexto de convívio, o ambiente que ele está, tudo mais. Ok, mas algumas coisas, alguns fatos são inegáveis. Durante anos nesse país, o brasileiro foi exposto a noticiário atrás noticiário, colocando a Lava Jato. O maior esquema de corrupção da história do Brasil, toda noite saía alguma fase nova, alguma investigação nova, alguma pessoa presa, alguns bilhões achados, encontrados que foram roubados. Ela passa pelo menos uns 6 anos, de 4 a 6 anos, sendo exposta a essas informações. Do nada, em coisa de 1 ou 2 anos, todo mundo que ela viu sendo condenada, presa e tendo dinheiro pego de volta é solto ou é inocentado. E aí? Você perde confiança nesse sistema judiciário. Aí você tem outro caso, que é do crime organizado. Quando você vê uma pessoa como André do Rap, um dos maiores traficantes do país, mais conhecidos, todo mundo sabe quem é um traficante. Todo mundo tem aversão ao tráfico de drogas. Ele é solto pelo STF, tem seu dinheiro, seus bens, seu helicóptero devolvido. Aí todo mundo olha e fala, mas qual que é o motivo, qual que é a razão? Cadê a lei que embasa isso? Qual que é a justificativa? Não tem comunicação, estratégia de comunicação nenhuma que explica uma coisa como essa. Então, o que o brasileiro mais odeia é político corrupto, odeia traficante, odeia bandido. Está soltando todo mundo, está inocentando todo mundo, e aí vai lá e prende quem? O único que não tem denúncia de corrupção, Bolsonaro. É o que quer perseguir, o que quer prender, o que quer colocar atrás das grades. Por quê? Aí o brasileiro começa a questionar. Algo de errado não está certo. Tem alguma coisa aqui. Por que os bandidos estão sendo soltos, os traficantes estão tendo seu helicóptero devolvido e quem não tem acusação nenhuma, crime nenhum de corrupção, de assassinato, de tráfico de drogas, está sendo perseguido? Por que as páginas desses políticos aqui, que estão denunciando essas coisas, estão sendo removidas do ar? Por que um pode chamar de genocida, mas o outro não pode falar que tem relação com o ditador, com o crime organizado, com o PCC, com o Comando Vermelho? No mínimo, o brasileiro que é mais centrado começa a se perguntar isso. E claro, tem outro lado da cultura do brasileiro, né, que vale a gente mencionar também. O brasileiro é o típico cara que presta um serviço aqui, um serviço acolá, entra na justiça para ganhar seus direitos trabalhistas. É o cara que perde um voo, vai lá e entra na justiça também para garantir o máximo de direitos possível. Então a gente tem uma cultura do brasileiro que usa o sistema judiciário em favor próprio e também tem, claro, a distorção das mais altas cortes que estão fazendo com a nossa lei e com a justiça no Brasil. Marcília, vamos lembrar aqui que falamos aqui que quase 60% dos brasileiros não tem nenhuma confiança ou pouca confiança no judiciário, mas esse judiciário, descolado dessa realidade, insiste em recivilizar os brasileiros. Essa recivilização tem que ser, como se diz no meio jurídico, sob vara, né, Marcília? Gostou do meu juridiquês, não? Gostou do juridiquês? Muito bom, muito bom. Estou impressionado aqui. Sob vara. Mas enfim, o fato é o seguinte, né? Se você... a gente precisa aqui também fazer uma pequena distinção. Se a gente se a gente tratar o judiciário como uma coisa só, há uma injustiça que é bom que se diga. O STF, ele se desapegou não apenas da realidade do brasileiro, ele se desapegou do próprio judiciário. Existe no judiciário, existe hoje um STF que ofende o próprio judiciário. É que, óbvio, os juízes não vão dizer. Óbvio que os desembargadores não vão dizer, né? Nem os promotores muitas vezes vão dizer, porque há um constrangimento. Eu, hoje mesmo, postei nas minhas redes que o ministro Zanin deu uma decisão dizendo que a audiência, que não tem nenhum problema uma audiência penal ser feita sem a presença do Ministério Público. Então o próprio juiz conduz com o réu a audiência. Se for no caso do ministro Moraes, que ele próprio é a vítima, talvez ele mesmo possa passar a fazer sozinho em casa as audiências, porque ele é a vítima, ele é o juiz e não precisa do Ministério Público, ele faz no espelho as audiências daqui para frente e depois conta para nós qual o resultado da audiência que ele fez com ele mesmo. Quer dizer, olha o tipo... Não é uma forma de economizar também? Se ele pode ser o juiz, pode ser o promotor, pode ser o inquérito, é uma forma de economizar, é verdade.
economizar gastos públicos. Aliás, se o judiciário também está fazendo as funções do Congresso, talvez seja uma boa, a gente pode economizar, deixar só o judiciário. Se os 11 também não atuam tanto, vamos deixar menos juízes. A gente pode fazer o Estado ser realmente só 2, 3 pessoas ali dentro do STF. Quer dizer, a gente beira ao ridículo, porque é óbvio que se você afasta o Ministério Público, você amanhã pode afastar os advogados. Ué, o Ministério Público não é um advogado, é um advogado de acusação. Você pode afastar o de acusação, porque não pode afastar o de defesa. Então, daqui a pouco, não precisa mais de advogado. Você entende onde a gente vai caminhando? E aí, por quê? Que as pessoas vão chegando nesse ponto de não ter confiança, como o que o Ter estava dizendo, porque na fala anterior, porque as pessoas não são burras, elas percebem que isso é um absurdo. É claro que não dá para um juiz ficar sozinho mesmo. Voltou. Deu uma travada. Isso é uma completa loucura. Isso se assemelha a nem desenho animado, nem Alice no País das Maravilhas com aquela corta-lhe a cabeça, aquela rainha tirana, rainha de copas, etc. Quer dizer, a gente está nesse lugar. Então, óbvio que as pessoas percebem que isso não é adequado, mas os próprios juízes também percebem que isso não é adequado, né? Um juiz de primeiro grau que vê uma decisão dessa, fala, pô, esse cara não entende nada do assunto, esse cara aí está no Supremo julgando tudo errado. O próprio Supremo tem brigado com a Justiça do Trabalho a todo momento, a gente é que manda. E o que os ministros do STF entendem de direito do trabalho mais do que os caras que passaram a vida ali tratando disso na Justiça do Trabalho? Aí vem o ministro Gilmar Mendes e fala, não, peraí, eu que dei uma lida aqui no direito do trabalho, vou agora resolver os problemas do direito do trabalho no Brasil. Então é óbvio que isso fica claro e que o próprio judiciário não tem confiança no STF. Então a gente precisa também fazer esse pequeno acerto, porque o judiciário não é uma coisa só, não é um bloco. E é bom que não seja, porque hoje tem muitos juízes e desembargadores descontentes com o judiciário. Tem desembargadores e juízes, inclusive, com vergonha de contarem que são juízes e embargadores, largando a profissão em razão do que a Suprema Corte tem feito com a função que deveria ser tão nobre. Do Marcília, né? Porque é uma tendência das pessoas tomar parte como todo, né? No caso aqui, os brasileiros não têm nenhuma confiança no judiciário, que pode ser trocado ali, talvez associado na mente das pessoas, não tem confiança no STF. E aí, por extensão, não tem confiança ao judiciário, é uma cadeia de transmissão. Não é, Júlia? Com certeza. Com certeza. Se tem algo que as pessoas já perceberam é que esses relacionamentos que a gente pode falar assim de uma forma bem sutil, relacionamentos promíscuos que a gente observa, como, por exemplo, um magistrado ir a um evento que é patrocinado por uma empresa que tem ação naquele tribunal onde ele atua. Ou então a esposa de um ministro ser dona de um escritório que pode pegar uma causa que é julgada futuramente pelo marido dela. Quando a gente vê, por exemplo, advogado indo para o Supremo sem usar terno, fazendo festa nas suas casas com a presença de ministros. Então, são condutas que é lamentável que estejam querendo normalizar, porque estão ferindo de morte a essência daquilo que deveria ser a justiça, que é exatamente a isenção, a aplicação da lei de uma forma isenta, independente de quem seja. Não, é por isso que a estátua da justiça tem uma venda. É porque a lei tem que ser aplicada independente para quem seja o destinatário daquela lei. Porque todos somos iguais perante a lei. É esse o conceito. Mas aí quando a gente vê um ministro, por exemplo, transitando nos corredores do Congresso para articular votos contra o projeto de lei orçamentária que está sendo discutido, ou então quando há ligação de ministros fazendo ameaça a senador, quando tem que votar determinado projeto, tudo isso se torna conhecido. Aí, gente, desculpa, para realmente ter confiança,
depositar credibilidade nesse sistema, tem que ser inocente como uma criança que ainda acredita em Papai Noel. Não dá. Então é por isso que chegou o momento. O Constituinte brasileiro, ele não havia previsto que chegaríamos a esse ponto em que os juízes seriam donos de empresa, sócios de empresa privada, participariam da escolha de dirigentes de federação de esporte. Eles entraram em tudo. Eu acho que o Constituinte jamais havia pensado sobre isso. Achou que o Supremo cuidaria tão somente da proteção e da guarda do conteúdo da Constituição Federal. Mas não. E veja, no período em que o Supremo se eximia de decidir, de tomar certas decisões, porque alegava que certos assuntos eram interna corporis, a população confiava mais no judiciário. Agora, a partir do momento que tudo chega no Supremo e ele não diz nada, ele não diz não para nada, ele bate no peito em tudo e analisa tudo e decide tudo, a última excrescência é a convocação de uma audiência de conciliação, sem qualquer previsão constitucional para isso. Então não tem como, gente. O povo está vendo isso. O povo está vendo. Vamos para mais um dado da pesquisa que mostra o seguinte: é consenso para a grande maioria dos eleitores que o Brasil vive uma crise democrática. Nada menos do que 76,2% disseram que existe essa crise, contra 18,8% que afirmaram estar tudo bem. A pesquisa não perguntou o porquê da percepção dessa crise para as pessoas, mas para vocês, o que está por trás dessa alta percepção de crise democrática? E tem a ver com aquela primeira pergunta: quem são as maiores ameaças à democracia? Esse pessoal que lida com pesquisas faz pesquisa qualitativa, cruza os dados e tenta identificar os problemas e forma de enfrentá-los. Só que se você levar em consideração que 76% dos brasileiros, está aqui, né? 76,2% dizem que existe uma crise, ou seja, esse pessoal está enxergando um problema. E do total da população, 42% vê como ameaça o STF, 38% e tantos o governo. Essa crise está vinculada, os números se encontram, se encaixam, né? Então eles precisam, esse pessoal da esquerda, o pessoal do governo, do STF, para continuarem, digamos, mandando e desmandando, ou com as rédeas do país, eles precisam tentar desconstruir essa visão dos brasileiros. Primeiro, que eles veem a crise, e segundo, que eles veem quem está ameaçando, quem está causando essa crise. Com certeza, Otávio. Eu acredito que essa pergunta, ela também a gente precisa analisar ela detalhadamente. Porque, por exemplo, quando você pergunta para um brasileiro se existe uma crise democrática no Brasil, ele vai dar muito mais ênfase na palavra crise do que na palavra democrática. E aí você pergunta para qualquer um na rua se a gente está em crise ou não, a maioria das pessoas vai responder que sim. Porque está tudo caro, porque não consegue comprar a compra do mês direito, porque a conta de luz está subindo, porque não consegue achar emprego, porque o negócio está ficando mais difícil, a inflação está subindo. Então uma série de dificuldades colocam essa questão da crise. É difícil você parar a pensar que o cara parou e analisou, não, peraí, crise democrática, o que significa uma crise democrática, o conceito da separação dos poderes e tudo mais. Então, obviamente, tem esse lado de que o brasileiro está pessimista com o cenário atual do Brasil, com o governo atual do Lula e com tudo que está acontecendo no nosso país e, claro, com o STF. Mas quando a gente entra na conjuntura da crise democrática, aí sim, você pode parar para analisar a relação dos poderes e ver que de fato existe um racha, existe um cisma ali entre os três. Primeiro, a gente vem de uma crise que é a rachadura que foi o impeachment da Dilma. Uma democracia sofrer um impeachment, um presidente sofrer um impeachment é algo muito significativo. Dá um marco ali no país, na história do país, e a gente passou por isso recentemente, há menos de 10 anos. Agora, a gente teve essas eleições completamente problemáticas, em que o Lula foi tirado da cadeia para disputar a eleição novamente. Está aí mais um problema, mais uma crise democrática, que um bandido não deve ser solto da cadeia para disputar a campanha. E aí, claro, todas as dificuldades do TSE, de perseguição ao Bolsonaro, os inquéritos que ele está sofrendo e tudo mais entra na lista. Quando a gente pega o recorte mais recente, a história mais recente, primeiro, o STF nunca deveria estar em evidência como está hoje.
A gente não deveria ter ministros dando entrevista. A gente não deveria ter notícia após notícia com o nome de ministro. A gente não deveria ter Gilmar Palusa com eles indo para Lisboa, isso sendo a atração do mês. A gente não deveria ver eles indo para Nova York, encontrando com manifestantes na rua e falando perdeu uma mané, não uma bola. Isso não deveria acontecer. A gente não deveria ver um ministro no Congresso da União Nacional dos Estudantes falando que derrotou o bolsonarismo. Em nenhum momento isso deveria ser destaque no nosso país. O STF deveria ser a última instância, a corte que preza pela Constituição e agir de forma singela, de forma como o Marcília mencionou, jurídica, mas eles têm atuado de forma política. Esses dias eu comentei aqui já em outro programa também que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, lá no Acton University, e lá eu encontrei com um juiz de primeira instância que já trabalhou no STF, que hoje está numa vara no Espírito Santo, e ele fala, olha, ninguém fala, mas entre os juízes de primeira instância é consenso de que existem pautas proibidas, de que eu não posso falar nada sobre o 8 de janeiro, que eu não posso falar nada sobre a ameaça à democracia, sobre Bolsonaro. Esses temas são proibidos, são temas espinhosos, ninguém quer falar, ninguém quer comentar, ninguém quer decidir nada. Porque aí o Alexandre de Moraes pega lá o juiz que soltou o cara do 8 de janeiro, do relógio que quebrou, e abre uma investigação contra o cidadão, um juiz de primeira instância. Então é claro que existe uma crise democrática no Brasil. Aí você pega a relação entre o governo, que é o segundo apontado ali da lista como um dos principais responsáveis pelo problema da democracia, e você tem uma crise do governo com o Congresso. E aí o Congresso e o governo estão se bicando. Por causa das emendas, por causa do IOF, a taxação das blusinhas, a arrecadação, não acerta as contas, não corta gasto, vai ministro para lá, vem inquérito para cá. Então fica um negócio, uma relação claramente turbulenta. Não há mais aquela paz entre os poderes há muito tempo. E às vezes era claro que é uma paz de fachada. Na época que você tinha ali Aécio e Dilma disputando a eleição, existia uma paz democrática, digamos assim, muito maior do que tem hoje. Mas é claro que nos bastidores a coisa acontecia, hoje isso é muito mais exposto. Então acho que esses são alguns dos vários motivos do porquê o brasileiro vê claramente uma crise democrática no Brasil. Vai lá, Marcília. Já dizia Cidade Negra, paz sem voz não é paz, é medo, não é isso? Eu aqui, citando o cancioneiro popular. Agora, o que o Kilter traz é uma coisa interessante, porque a gente fala em harmonia dos poderes. A harmonia dos poderes não é silêncio, como diz. É Cidade Negra mesmo, isso aí? Eu não sei, eu estou citando aqui, nem sei quem é Cidade Negra, mas eu lembro que era alguma coisa assim. Falaram que é o Rapa aqui, ó, Marcílio. É o Rapa. O Rapa. Puta, não que seja na minha época, Rapa, né, mas fiquei sabendo. O Rapa não tem nada a ver com Cidade Negra, é isso? Eu tô totalmente fora da... É isso. Não, são coisas diferentes. Tá bom, me desculpe. Até eu sei. Não, mas eu acho que me desculpem os envolvidos, Assim, enfim. né? Vocês sabem, eu escuto Beethoven, então... PB, Caetano Veloso. Não chega tanto. Falcão, o Marcelo Falcão, que é do Rapa, ele é muito bom, tá? Ele faz umas críticas nos shows dele. Aí, ó. Vou ouvir, tanto que eu sei essa música, Paz Sem Voz Não É Paz, É Medo, mas tô brincando aqui, eu sou fã de todos eles e conheço a fundo a obra, mas eu quis ver se vocês também conheciam. Foi um teste que eu fiz aqui com vocês todos e vocês reprovaram, porque hesitaram entre os nomes, mas tudo bem. Mas chega, o ponto é que essa questão da harmonia entre os poderes, eu acho que é uma coisa que vale a gente aprofundar nesse sentido, de que não é harmonia entre os poderes, não significa todo mundo de mão dada numa ciranda, né? A ciranda dos poderes, não existe isso. É um confronto, mas é um confronto que se respeita. Outro dia eu estava conversando com um jornalista e ele me perguntou ele me fez uma boa pergunta. Ele falou assim, Marcília, num país normal, num país que fosse normal, esse caso do IOF, o que aconteceria? Eu disse assim, olha, num caso como esse, nem o executivo teria feito o decreto, muito menos o Congresso teria de chegar ao ponto de sustá-lo. E muito menos ainda o STF teria essa solução supostamente conciliatória
né, e que não é nada conciliatória, claro, é só um disfarce, né? Então, assim, o ponto é isso, as pessoas vão percebendo que o ponto não é que todo mundo tem que ficar em harmonia, mas o ponto é que o confronto, as pessoas percebem que é desproporcional. E se é desproporcional, não serve. Então, há um cabo de guerra em que as forças não estão bem balanceadas. E quando as forças não estão bem balanceadas, é que não há harmonia. É isso que falta para o Brasil, né? Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é válido. Me lembro quando o Hugo Mota, em resposta a um parlamentar, agora não lembro, Anderson talvez, Anderson Rodrigues, enfim, me corrijam se eu estiver errado, porque eu vou falando os nomes tudo errado, depois vocês me arrumam, da música e da política. Mas ele chegou a cobrar o Hugo Mota, e o Hugo Mota, respondendo a ele, disse cobrar que a pauta da Zambelli fosse levada ao plenário e outras coisas mais, e o Hugo Mota virou e falou assim, eu vou pautar sim, agora... para o senhor saber, falando para o deputado, para o senhor saber que eu não sou uma pessoa aqui de rancor, eu não vou persegui-lo. Pô, o cara, o Hugo Mota, imagina no microfone virar e falar como se fosse uma vantagem que ele não iria perseguir o parlamentar que tinha se confrontado com ele. Então, olha o lugar em que nós estamos. Isso não é harmonia. Isso é tudo, menos harmonia. Então, o lugar do confronto não ser um lugar bem-vindo, o lugar do confronto não ser um lugar aceitável, não ser, portanto, parte do jogo democrático, é que faz com que a gente tenha perdido por completo essa ideia de harmonia entre os poderes. Deixa eu passar rapidamente ali dois dados da pesquisa que falam sobre a aprovação do presidente Lula. Nenhuma grande novidade. Ele está aqui, desaprovado por 51,8%, aprovado por 47,3%. Parece que ele deu uma melhoradinha aí. Estava pior, estava 53, 54 de desaprovação. E aí o pessoal do governo está comemorando que seria efeito já dessa nova ofensiva aí do nós contra eles, os ricos contra os pobres. E ainda um outro slide, pode passar para o próximo ali, a avaliação do governo Lula. Como você avalia o governo do presidente Lula? Ruim, péssimo, 51,2%, ótimo, bom, 41,6%. Alguma variação de um percentual, dois acima, abaixo, mas o fato é que a boca do jacaré permanece aberta, né? Ele continua com a avaliação ruim para cima, a desaprovação do governo para cima e a aprovação para baixo. Vai abrindo a boca desse jacaré. É que a Janja ficou um pouquinho mais quieta, né? Você tinha saído da matéria lá, que ela estava quase um mês sem provocar crise. Aí quando sai a matéria, no dia seguinte, ela entra no avião da FAB com o Alexandre Moraes para ir no ginecologista. Aí eu imagino que deve ter voltado 1% que perdeu na pesquisa. Mas é fato que o governo está em uma onda de desaprovação que não consegue contornar. E por que não consegue contornar? Não é por uma crise de comunicação, não é porque não escolhe as narrativas certas, não é porque escolhe os ministros errados ou os profissionais errados para tocar a sua comunicação, é simplesmente porque não ouve o povo. É simplesmente porque escolhe as suas pautas preferidas, porque quer fazer benefícios ao máximo e cortes de gastos ao mínimo, e aí tem esse resultado que tem. Um governo irresponsável, que cria gasto atrás de gasto, gera um resultado econômico terrível para o Brasil, e aí, na hora de ver a aprovação, vai lá e fala, olha o pé de meia, olha a conta de luz gratuita, parece aquele pão e circo que você tenta comprar a aprovação do pessoal. E eu acho que o Lula, isso costumava dar muito certo lá na época dele, antes de eu nascer, talvez, ou depois de eu ter nascido, mas hoje em dia já não cola mais. O pessoal tem rede social, o pessoal vê o que está acontecendo, vê quais são as pautas. E também, nesse último mês, a gente teve uma mudança do foco muito grande para o Congresso. O Congresso, o Hugo Mota, claro, na pessoa do Hugo Mota, passou a confrontar o governo, então colocar a questão do IOF foi importantíssimo, esse desgaste do Congresso com o Executivo, com o Haddad principalmente, e a gente viu o resultado aí agora. Derrubaram o IOF, judicializaram a questão, o Alexandre de Moraes chamou todo mundo para a mesa para conciliar, derrubou tudo e falou, sentem aqui, vocês duas, são duas crianças e precisa ser conciliado pelo STF. Então a gente de fato tem um poder moderador e talvez esse poder moderador tenha aliviado um pouco a barra da desaprovação do Lula. O Tosi, só para fazer uma correção, eu tinha mencionado o deputado que havia se confrontado com o Hugo Mota e ele disse eu não vou persegui-lo. O deputado federal André Fernandes, eu falei Rodrigues, André Fernandes do PL do Ceará.
Está feita a correção devidamente. Inclusive foi o André Fernandes que fez um discurso bem contundente contra o Hugo Mota, falando que ele não estava pautando anistia, que tinha prometido pautar, que não estava pautando a derrubada do IOF, que tinha prometido pautar, posteriormente ele pauta, que não tinha pautado a defesa da Carla Zambelli quando ela foi claramente perseguida ali pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa omissão do Hugo Mota tem sido apontada por alguns parlamentares. E é importante a gente ressaltar isso porque, mesmo ele tendo tomado conta dessa crise agora do IOF, ele já arredou, né? Quando chegou no Alexandre Moraes, quando chegou no STF, fala: parabéns, ministro Alexandre, pela decisão, que maravilha que você fez, muito obrigado. E aí ele tirou o pé completamente, e quando estava escalando, ele tinha até cogitado colocar o Nicolas da CPMI, da INSS, se o governo não cedesse, ia ser um barulhão e não sei o quê. Foi só Alexandre Moraes dar uma canetada que o Mota ficou pianinho. E o caso Zambelli foi para a gaveta, né? Ele tinha prometido que ia pautar a votação, né? Se ela poderia perder o mandato, e até agora nada. Tem um dado aqui dessa pesquisa, que não tem aqui o slide para projetar agora, mas eu acho bem relevante a gente comentar. Fala sobre os erros e acertos do governo Lula, a percepção das pessoas. E eu vou puxar lá pelos erros na percepção. Todos têm a ver com coisas bem recentes que a gente tem discutido aqui. O principal erro para a maior parte das pessoas ouvidas, para 58%, que acho que é o principal erro, foi o imposto das blusinhas, taxar as compras até $50. Tem a ver aí, talvez, com a taxação dos ricos, né, os super ricos. É o principal erro. E seguido, tem 45% acham que o principal erro... É do IOF, né? 52%. É o segundo maior aumento do IOF. Espera aí, deixa eu ver aqui. 52%, exatamente. É porque eu estou aqui vendo... Você está na ordem. Na ordem, mas é verdade. Depois vem o aumento do IOF sobre certas operações. E em terceiro lugar, daí, com 45%, a cota de emprego para detentos em regime semiaberto, ex-detentos em licitações públicas. Ficou estranho esse gráfico aqui, né? Porque o do Pix ainda está com 50% também, 50% de erro. Então taxinha da taxa das blusinhas, IOF e Pix. Aí vem a cota de emprego. Um erro atrás do outro, né? Na sequência, né? Na sequência. E curioso que esse 58... Marcília, desculpa, diz muito o fato de, como principal ponto reprovado aí, é a taxação das blusinhas, né? Porque nesse discurso de nós contra eles, os pobres contra os ricos. Exato. E é interessante, né, que esse 58%, que está sempre nesse 50, 52, 58 de rejeição, vamos dizer assim, ao governo, tem até, eu acho que um dado maior, que é o 58, né, de rejeição. Estou falando aqui sem estar nesse momento com a pesquisa na mão, mas é curioso como é exatamente mais ou menos esse percentual que também foi o percentual naquela outra pesquisa que mencionava que as pessoas tinham vergonha do STF, né? Então, eu acho que as pessoas estão um pouco entendendo ali o consórcio estatal existente. Agora, nessa questão do PIX, blusinhas e IOF, a gente pode encontrar nesses três pontos uma convergência. Qual é a convergência? A total impopularidade da medida, né? Então, assim, o IOF, as pessoas até... Ontem nem sabiam o que era o IOF, e muita gente continua sem saber. Mas o ponto é que ganhou uma grande... O ponto de virada disso foi quando o Congresso se uniu e rejeitou. No momento em que o Congresso se uniu e rejeitou, e o governo falou, não, que se dane, eu vou bancar, eu vou insistir nisso, aí a impopularidade foi total. Se o governo entendesse nessa hora e falasse assim, não, peraí, realmente, se o Congresso acha que essa medida não é adequada, eu vou ouvir a voz do povo e vou repensar aqui o meu decreto, eu vou repensar essa taxação, não quero confrontar-me com outro poder. Se tivesse feito esse recuo, bom, com certeza teria tido uma maior adesão, uma maior popularidade, mas o governo não pode fazer isso porque ele está quebrado. Então ele precisa taxar de algum jeito, ele está desesperado, ele acha que o nosso bolso é um caixa eletrônico infinito e o IOF faz parte dessa estratégia. Então,
a impopularidade dessa medida. E aí, de duas outras medidas que, assim, a impopularidade é total, porque são questões que as pessoas percebem imediatamente que tem um problema, que é você taxar a blusinha, você taxar a pessoa que compra um negócio na Shein lá de R$50, ou mais de R$50, quer dizer, é um troço imediato, fere todo mundo, fere da criança de 12 anos que faz a compra, ou a senhora que também tem esse tipo enfim, que quer também, que consome também esse tipo de produto. Fere todo mundo, pega todos os estratos, do rico ao pobre. Qualquer pessoa percebe imediatamente que aquele produto que custava X passou a custar X mais Y. Isso é óbvio e a pessoa tem imediatamente uma reação a isso. O Pix é a mesma coisa. O Pix era óbvio. Pô, claro que se você passa a querer vasculhar ou fiscalizar as movimentações financeiras feitas por Pix, você atinge o mercado informal inteiro que existe hoje maciçamente dentro do Brasil. As transações que são feitas hoje por Pix, quando você vai comprar na lojinha, não sei o quê, você paga o taxista, pode ser por Pix, porque a máquina de cartão aqui é um saco, e etc, etc, quer dizer, você atinge todo mundo. As pessoas imediatamente percebem aquilo. Então são medidas todas impopulares, de percepção fácil de que aquilo daria errado. Por que o governo insiste nisso? É burrice? É dificuldade de se comunicar com o povo? É o sidônio? Não é, que não tem sidônio que vença um governo falido que quer arrancar até onde pode o dinheiro da população para cumprir as suas metas fiscais totalmente deturpadas e fantasiadas por eles próprios. Deixa eu olhar para Júlia Luci. Júlia, que te parece isso? Gente, o PT tem muita experiência com eleição. Eles calculam o que eles fazem. Então, essa pesquisa, por exemplo, eu acredito que tenha sido no método de chegar para as pessoas e apresentar uma lista e falar o seguinte: qual é o maior erro? E aí citou quais foram os erros. E aí é muito óbvio que a maior parte vai apontar a taxação das blusinhas, porque todo mundo hoje compra pela internet, principalmente, né, o extrato da população que é mais humilde, que recorria a essas lojas de importados para conseguir se vestir. Então, vai ser a medida mais impopular mesmo, na medida em que ela é a mais sentida. Agora, o que o governo Lula está preparando? Ele está preparando a isenção de imposto de renda até R$5.000. Ele está preparando a luz grátis para milhares de brasileiros. Ele continua pagando Bolsa Família alto. Ele criou o pé de meia, que inclusive está sendo pago fora do orçamento, mas está sendo pago. Porque não tem preocupação mais em cumprir regra orçamentária. Porque não um parecer vindo do Tribunal de Contas da União que pode subsidiar a abertura de um impeachment. Porque deputados e senadores estão com medo de pautar uma medida como essa, porque são pressionados por ministro do Supremo. Então, eu acho que a gente precisa tentar entender como o Lula, como o PT pensa. Eles seguem bastante a lógica de Maquiavel. Se tiver que fazer o mal, que faça rápido, que faça de uma vez. Qual foi a primeira medida? Taxação de blusinhas. Lá para trás. Agora, o ano que vem, a maior parte da população estará beneficiada por esses programas que eu acabei de mencionar. O PT já não espera mais o voto da elite intelectual brasileira, dos empresários, dos empreendedores brasileiros. Ele já não conta com esse voto. Nós temos uma massa no Brasil, infelizmente, é que está decidindo a eleição. E é com isso, é com esse extrato que o PT espera poder contar o ano que vem. E para isso eles vão sim arrombar os cofres. Eles têm a moeda de troca, que é a emenda, para pressionar os deputados e senadores. Então, inclusive, Lula acabou de experimentar uma leve melhora na avaliação. Ele recuperou 2 pontos na avaliação dele. E aí eu vou dar uma péssima notícia. Essa campanha que o PT lançou agora,
de reforçar o sentimento de uns contra os outros, pobres contra os ricos, não foi uma invenção do PT. Isso aí está no DNA do brasileiro, porque fomos educados por professores que foram educados na doutrina marxista de Paulo Freire, que colocou na cabeça de brasileiro que funcionário tem que ser contra patrão, de que para um ser rico, o outro tem que ser pobre. Esse é o DNA do brasileiro. Por isso que reverbera, essa campanha reverbera. É a primeira campanha, isso é pesquisa da Quest, é a primeira campanha que mostra que o PT conseguiu emplacar. Ele não venceu a briga do Pix, ele não venceu a briga das blusinhas, mas ele começa a vencer essa briga, porque reverbera. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão no poder há 18 anos. Eles sabem ganhar eleição. Eles fazem qualquer negócio para ganhar eleição. A massa que ainda define a eleição no Brasil não entende nem um pouco o que seja responsabilidade fiscal. Não compreende que gastar mais do que arrecada gera inflação. Inflação gera perda de moeda. Não, porque o que eles entendem é: eu estou tendo uma péssima qualidade de vida porque o meu patrão está me explorando. Infelizmente. Então, se o Lula hoje vive uma crise de popularidade, ele está construindo a cama dele para o ano que vem ele conseguir recuperar por meio disso, aqui, ó. Então, infelizmente, eu não consigo, nesse momento, acreditar que a maioria, a massa, abriu o olho. Não. O ano que vem tem muito dinheiro público a custo de muita dívida, de muito endividamento, de muita pedalada, para, infelizmente, convencer essa massa no Brasil. Algo para a gente refletir, para se pensar aí nos próximos meses, porque realmente o que ela alertou é que o governo vai fazer o que sabe fazer, né? Irrigar o bolso de quem ele puder irrigar, quase como uma compra direta ou indireta de voto. Mas só que também a gente está ficando escaldado, né? A gente tem conversado aqui que não adianta mais, chega um ponto que já é dado como ponto pacífico. Ó, o Bolsa Família, o BPC está aí e já não tem mais o que você possa acrescentar que vá me fazer ir para o teu lado, né? As pessoas recebem o Bolsa Família, recebem o BPC e votam contra o PT porque estão frustradas com essa fome insaciável. Mas aí que tá, me permita, aí Sim. que tá, quem vai aparecer como pai da isenção do imposto de renda de R$5.000 é o PT, quem vai aparecer como pai do pé de meia é o PT. Você tem toda a razão, o Bolsa Família hoje ele é visto como um programa de Estado, não existe mais uma identidade com o PT, eu concordo contigo, até mesmo porque quem aumentou o valor do Bolsa Família foi o presidente Bolsonaro, saiu de R$200 para R$600. Só que aí o que o PT faz? Ele lança outros programas e ele vai conseguir agora implementar o imposto de renda por R$5.000. A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Infelizmente, são novidades que serão atribuídas, porque de fato são, ao governo do Lula. Ele tem razão nessa questão, a Júlia, perdão, porque quando você pega essa mesma pesquisa, a gente destacou os pontos mais negativos, né, as mais impopulares. Mas quando a gente vai para as mais populares, tem a gratuidade para todos os medicamentos da farmácia popular, com 85% de popularidade, isenção do imposto de renda para pessoas com renda abaixo de 5 mil, com 77%, e a retomada da Minha Casa Minha Vida, com 72%, e o programa de renegociação de dívidas, com 72%, desenrola. Ou seja, essas medidas populistas, de novo, elas tomam o protagonismo nesse governo Lula, né? Se por um lado a taxação das blusinhas, o IOF, o monitoramento do PIX, isso desgastou, gerou uma desaprovação, gerou uma imagem negativa e ruim para o governo. Por outro lado, essas medidas populistas pegam o povão, falam: eu estou com dívida, eu estou enrolado, preciso desenrolar, o governo Lula lançou. Eu pago o imposto abaixo de R$5.000, tenho renda abaixo de R$5.000, não quero pagar imposto, o Lula foi lá e fez. Então, a gente tem de fato esse outro lado da moeda, que nas eleições vai pesar muito. Agora, resta a gente saber se o desgaste que tem aqui é suficiente, é maior, ou é suficiente para segurar essa onda para a eleição do ano que vem. Porque também nessa mesma pesquisa, Bolsonaro já aparece em primeiro lugar na eleição em primeiro turno.
É isso, Tosi. Esse me parece ser o ponto. Porque, veja só, a pessoa pode receber lá o Bolsa Família, receber isso, aquilo, que também tem uma questão imediata, né? Eu falei do IOF, blusinhas e PIX serem impopulares de imediato, né? Mas também essas medidas ou essas políticas assistencialistas têm uma popularidade imediata. Mas o problema é o seguinte: a pessoa recebe em casa o Bolsa Família, aí ela vai na farmácia comprar o outro remédio e o negócio está exorbitante em preço. Aí a pessoa sai de casa, vai comprar um pão e está um absurdo o preço do pão. Aí a pessoa deixa, por exemplo, de receber, vê que o vizinho ou parente ou amigo está desempregado porque a economia está uma porcaria. Você entende? Então, e a inflação está lá em cima, aquela carne, ela é tal da picanha. A história da picanha é muito enigmática nisso, né? Porque falaram tanto da picanha justamente para ter essa possibilidade de que houvesse uma aderência imediata ao governo, e até hoje ninguém comeu picanha nenhuma. Quem não se lembra daquela famosa que virou até meme, pobre vai voltar a andar de avião, pobre vai voltar a comer carne, pobre gosta de coisa boa. E o pobre continua gostando de coisa boa, essas questões populares são imediatas, mas ele não conseguiu ter nada disso. O pobre não voltou a andar de avião, o pobre não voltou a comer carne, e o pobre não voltou a ter acesso aos bens de consumo básicos, né? Então, você pode receber esses benefícios, mas o cara não é trouxa. O cara entende que eu estou recebendo aqui um benefício, mas esse benefício em termos práticos não vale nada, porque eu saio de casa para comprar um negócio, não consigo. E ninguém vive de Bolsa Família só, né? Ou pelo menos boa parte. A pessoa usa aquilo, mas não é só aquilo a vida dela. Ela sai na rua e vê as coisas, vê o vizinho, vê o outro, vê o cara da padaria, vê o cara do açougue, e não consegue ter acesso a nada. Então, isso me parece que é muito mais desestabilizador do que estabilizador. Claro, entra numa balança e a pessoa fala, opa, dentro do que eu recebo e do que eu deixo de conseguir ter acesso, o que eu deixo de conseguir ter acesso me mostra que a realidade do Brasil está uma porcaria. E não estava, e não era assim, e não era desse jeito nos outros governos, Lula, então agora está ruim, e não era assim nos outros governos que não era o Lula, então precisa voltar. Então aí ela passa a fazer essa reflexão, ainda que muito simplista e imediatista, mas uma reflexão de que o que está pior do que o que está bom. Pois é, parece que cada brasileiro vai ter que decidir, né, se ele prefere viver num país em que ele vive de migalhas, de favores, ou num país em que se prega o livre empreendedorismo, que as pessoas podem lutar, ir atrás, correr atrás das coisas, né? Porque são modelos realmente propostas diferentes. Mas veja, aí essa questão que você coloca agora é de uma outra camada, né? A gente está falando aqui da camada que nem chega para empreendedorismo, o cara não sabe nem o que é isso. Nessa camada mais imediatista tem esse jogo de o que está pior, o que está melhor. Nessa outra do empreendedorismo, dos valores, da liberdade, não sei o quê, aí eu acho que tem uma outra questão, que é o seguinte: a gente vai ter uma eleição talvez sem redes sociais, que são hoje o local para desmantelar essa versão oficial. Como vai ser o Brasil sem redes sociais ou com redes sociais mais reguladas, ainda é uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer. E isso a gente vai ter que aprender. Esse é um pneu que a gente vai trocar com o carro andando, porque a gente só vai saber no correr dos próximos meses. Deixa eu falar de um assunto que não pode passar batido hoje. Uma reportagem do jornal Metrópolis dá conta que uma visita de Lula e Janja no mês passado à favela do Moinho, em São Paulo, foi articulada com uma ONG ligada ao PCC. A presidente da ONG já foi condenada por homicídio, inclusive. Ela é irmã do chefão do tráfico da favela, o traficante Leonardo Monteiro Moja, conhecido como Léo do Moinho, que está preso desde agosto do ano passado. O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, esteve na ONG 2 dias antes da visita do presidente e da primeira-dama para negociar a agenda oficial ali na favela. A sede dessa ONG, ligada ao tráfico, recebeu vários integrantes do governo Lula para reuniões preparatórias. No mesmo local onde há 2 anos a Polícia Civil apreendeu 5 tijolos de cocaína, 608 porções de cocaína na forma de crack e 3 tijolos de maconha. Bom, um desdobramento dessa notícia, que envolve a visita de Lula e Janja à favela dominada pelo
pelo PCC, o deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, que já foi aliado de Lula no passado, pediu hoje que a PGR investigue o presidente pelo episódio. Para o deputado, os envolvidos podem ter incorrido em crimes de prevaricação, associação e organização criminosa e advocacia administrativa, quando o servidor público utiliza sua função para patrocinar interesses privados. É realmente assustador até, né? Imaginar a intimidade que esse pessoal está tendo agora, circundando ali o poder, essas ONGs, as relações de família, relações de amizade, as relações de interesse. No mesmo lugar onde foi feita a apreensão de drogas, estão ali altas autoridades da República negociando a visita do presidente e quem sabe até repasses para essas ONGs. Ô Tosi, zero surpresa, zero surpresa. Para quem já ouviu um informante, um integrante do PCC falando que tem um diálogo cabuloso com o PT, a dama do tráfico visitando o Ministério dos Direitos Humanos, o ministro Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, entrando no Complexo da Maré, que não poderia entrar para fazer reunião sem autorização do tráfico, segundo os policiais. Ou seja, é só mais um episódio de possível ligação com o PCC, o crime organizado, com o PT. Eu recomendo que todo mundo que está assistindo a gente tire print dessa notícia, guarde e use no ano que vem durante a eleição, porque talvez, muito talvez, a gente não possa usar. Associar o PT, o Lula, o crime organizado vai ser mau uso, má fé, fake news, desinformação, o que seja. Porque na última eleição não podia. Não podia associar com o ditador, com o Maduro, com qualquer coisa que fosse ditadura, e não podia associar com o crime organizado, com o PCC, com o Comando Vermelho. Agora espero que fique mais evidente. É mais um que entra para o dossiê do crime organizado e PT. Se tem o consórcio STF-petismo, também agora a gente tem o consórcio crime organizado e PT. Só mais uma notícia que comprova isso. Alguma surpresa, Marcília? Não, eu concordo, eu assino embaixo tudo que disse o Kilter. É isso, nenhuma surpresa, né? A gente lembra, essas notícias todas foram espalhadas. E assim, mas tem associação, não interessa. O cara, se alguém foi lá negociar, ainda que seja por uma questão decorativa, simplesmente para eles fazerem um evento, veja, isso... Assim, só a imoralidade de pensar nisso já deveria ser suficiente, porque imoralidade é uma das causas de fraude à gestão pública previstas no artigo 37 da Constituição. Então, se você fere a moralidade da gestão pública, você já incorre em crime de improbidade administrativa, você já pode, inclusive, sofrer impeachment. Só pela questão moral, não estou nem entrando se isso é ilícito, ou seja, a imoralidade do ponto de vista público, ela já é o ilícito, você entendeu? Agora, para além disso, ainda a gente tem aqui uma negociação, a negociação é um negócio impressionante pensar que houve, mas houve. Não tem como a gente não pensar que não houve, ou a gente vai acreditar que as autoridades públicas chegam lá e entram numa favela tomada pelo tráfico e beleza, fizeram o evento lá porque eles são muito machos. Quer dizer, é óbvio que algum tipo de acordo existe quando isso ocorre, basta a gente não ser ingênuo. Agora, se o acordo é um acordo formal, informal, assim, assado, por isso, aquilo, isso não interessa. Não interessa. São territórios em que não se entra. Desculpa, estou balançando um boleto aqui que estava na minha mão, preciso pagar. Mas é simplesmente um absurdo se a gente for pensar, né, que nós temos autoridades públicas que representam o Estado negociando com o Estado paralelo, com o Estado dentro do Estado, e reconhecendo esse Estado paralelo para que com ele negocie-se. Quer dizer, líder de um Estado negociando com o líder de um Estado completamente paralelo, informal e criminoso. Isso é muito louco da gente acreditar que ocorre. Isso é ilícito de cabo a rabo, não importa por quais razões, o Tosi aí listou algumas das razões, eu listaria aqui outras tantas, mencionei improbidade, e tantas outras poderiam ser listadas. E isso é normal, isso é tratado como algo, como se fosse um mal necessário. E o Kilter levantou a bola, a gente vai ver isso, mas vai ver demais nas próximas eleições, quando o período eleitoral se aproximar. Mas é isso, o Brasil, a gente aceita, né? Parece que a gente passou a achar que isso faz parte. E a gente está falando aqui de São Paulo. Se você vai para o Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, acho que é o tráfico que bate na porta do palácio e fala assim, temos que negociar. Acho que é o contrário. Quer dizer, o Brasil está cada vez mais tomado
pelo avesso do avesso, né? Para citar o Caetano aqui. Júlia, Lucy, não seria também de se surpreender se essa ONG daqui a pouco aparecer ali como receptora de recursos, repasses do governo, né? ONG que é presidida pela irmã do chefão do tráfico, que já foi presa, cumpriu pena por homicídio. Não dá ideia, Tosi. Não, talvez já tenha ocorrido, Kilton, a gente não sabe. Porque tem muito convênio com ONGs aí rolando, acontecendo nos ministérios. Sim, e há muitas ONGs que dependem exatamente desse estado profundo de criminalidade, do estado profundo de pobreza no Brasil, para continuarem existindo, para continuarem tendo relacionamentos com políticos que dependem dessas ONGs funcionando e mantendo pessoas no cabresto para exatamente serem máquinas eleitorais. Então, existe uma lógica, por exemplo, da esquerda, de uma forma uníssona, ter na semana passada votado contra o projeto que aumentava o tempo de permanência mínima do condenado por crime hediondo, que antes ele poderia ter o regime aberto, progressão de regime do fechado para o aberto após o cumprimento de 40% da pena, e aí foi apresentada uma proposta, a esquerda votou contra a proposta no sentido de dobrar o tempo de permanência para 80%. Por que a esquerda é sempre contra qualquer mudança na lei que prejudique o bandido? Que queira manter o bandido preso? Por que a gente vê o ministro da Justiça, por exemplo, Ricardo Lewandowski, junto com o Judiciário, fazer reunião com ONG para tratar do projeto Pena Justa? Para colocar oficinas de artes, escolinhas dentro dos presídios brasileiros. Por que no Brasil o traficante está solto e a pessoa que estava lá no 8 de janeiro está condenada e já está presa? Gente, é tudo tão óbvio. E é sobre isso que o governo americano começa a se debruçar. Porque há, sim, a constatação de que o estado de coisas, de violência no Brasil, conta com a participação, sim, dos poderes públicos brasileiros. Conta. Isso já foi percebido. Agora, por exemplo, o governo americano já conseguiu estreitar os laços com o governo argentino para instalar uma base americana próxima à fronteira brasileira. Sabe por quê? Porque sabe que se depender do Brasil para controlar o tráfico, não vai ter sucesso. Tem que contar com a Argentina. Então, as coisas não estão da forma como estão à toa. Tem muita gente que se beneficia disso. E é triste que durante o período eleitoral, esse tipo de matéria tenha sido cerceada, como foi o que aconteceu. Decisão do TSE, imposição de multa à campanha do presidente Bolsonaro, porque ele fez algumas publicações mostrando o relacionamento, a relação do PT com o PCC. E já não é a primeira vez, né, que existe uma naturalidade do presidente Lula com essa atmosfera, digamos assim. Então, a gente precisa entender o fenômeno, entender o que está por trás, para conseguir comunicar isso para a maior parte da população, porque, para concluir a minha fala, eu não vejo o brasileiro, sabe, o brasileiro adulto acreditando na teoria da prosperidade, de que ser livre é melhor do que receber um Bolsa Família. Eu não acredito que a maior parte da população brasileira consiga compreender essa campanha. Agora, a maior parte da população brasileira sente na pele os efeitos de uma sociedade violenta, porque essa população já foi assaltada. Então, o discurso que a direita brasileira tem que adotar com veemência é exatamente da segurança pública, porque esse sim reverbera nessa massa que hoje ainda vota no PT. O Guilherme tem um complemento aí para esse tema? Eu só queria observar um fato interessante. A diretora dessa ONG que foi articulada lá com Lula para ir visitar é a Alessandra Moja, que é a irmã do traficante que domina ali o morro, né? Olha que curioso, em 2005, ela e a irmã dela mataram uma mulher a facadas.
E aí, em 2015, ela foi condenada por uma sentença de 8 anos em regime inicial de semiaberto. Eu acho que o erro dela não foi ter levado um batom. Se ela tivesse ido com batom e pintado a cara da mulher ali, acho que a pena subia para uns 15 anos, ela não estaria solta negociando a ida do Lula e da Janja no morro. Isso é o Brasil. Roubado uma bola. O problema é o batom. A gente quase que dá vontade de rir, de chorar, mas infelizmente a realidade brasileira. Aconteceu hoje essa notícia, né, tá revelada aí, de que o governo foi lá negociar na ONG dessa mulher, teve visitas de ministro de Estado, de assessores, para receber o presidente Lula e a Janja na favela, para fazer aquela festa, e só faltou estar atrás de uma plaquinha assim, patrocínio, como é que é o nome do traficante? Léo da... Léo, não sei. Não Léo da Vila Moinho, Léo da Vila Moinho. Léo do Moinho, Exato. isso aí. Bom, gente, Tosi, eu acho que a gente pode Marcelo. botar. Ou daqui a pouco a gente coloca umas barricadas lá no Palácio do Planalto também. Vamos também inverter o jogo aí. Se o presidente vai pra favela, começa a botar barricada que nem tem no tráfico aí, pra botar no palácio. Eles concretam aquelas manilhas, né? Enchem de concreto para ninguém passar. De repente já pode ser a nova paisagem de Brasília em pouco tempo, hein, Marcília? Isso. O pessoal soltando, quando chega alguém no palácio, pode ter um aviãozinho lá soltando fogos para avisar que chega. A gente pode implementar, tem várias mudanças aí que a gente pode fazer. Eu quero agradecer vocês pelo papo, quero agradecer especialmente a Júlia Luci, que estreou hoje no Última Análise. Espero que tenha gostado da conversa. A Júlia tenha ficado bem à vontade aí. A Júlia que já é colunista, claro, da Gazeta, mas agora estreando hoje nesse horário e no programa Noturno da Gazeta. Obrigado, Marcílio, obrigado, Júlia, obrigado, Guilherme Kilter, e especialmente obrigado a você que esteve com a gente. E eu te convido a considerar se tornar assinante da Gazeta do Povo. Aproveite, a Gazeta está com uma promoção de apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses, para você degustar e não deixar mais de ser assinante do jornal. Tem acesso a um conteúdo muito rico, os nossos colunistas, as melhores reportagens e a um jornalismo combativo e independente. Obrigado a você que esteve com a gente e até o nosso próximo encontro no Última Análise.